Eu vou mandar mensagem para ela. Tá. Boa tarde, pessoal. Hoje é 7 de dezembro de 2023, 17h13. Esse momento assim histórico, ritual da gente finalizar o nosso último encontro do ano, de um trabalho de estudo do curso do Michel Foucault, Os Anormais, trabalho este que começou em maio, que se finaliza agora em dezembro, certo? Atravessado por férias, por feriados, porém é um esforço coletivo, né, gente? Da gente conseguir dar conta de um conteúdo tão fascinante, né, ao mesmo tempo complexo, mas fascinante, né? E hoje a gente vai fazer, a gente sempre divide os capítulos por dois, mas hoje a gente vai fazer um capítulo só para a gente finalizar, por isso, quem está chegando agora, se programe para a gente sair umas 18h30, uma coisa assim. Só que tem uma questão prática, a gente combinou de dividir o capítulo entre eu e a Mila. A Mila ia fazer a primeira parte do capítulo, que no livro vermelho vai até a página 388, e a segunda parte seria eu, só que a Mila é 17h14, ela ainda não chegou, certo? Então, nos resta, alguém quer facilitar a primeira parte, senão eu puxo. Só que eu não li a primeira parte, tá, gente? Eu preparei a segunda parte. É claro que eu li esse livro 2 vezes, né? Fiz fichamento, então uma memória fica. Eu acho que eu tenho uma certa... Faz 25 anos que eu estudo Michel Foucault, então alguma familiaridade eu tenho, né? A capacidade de improvisar eu tenho. Mas fiquem à vontade, gente, se alguém quiser fazer da primeira página até a 388, divide a tarefa, né? Divide o fôlego, porque eu já vou fazer a da segunda parte. Alguém quer se prontificar? Se não, facilita. Aí, de repente, a Mila chega e ela assume. Isso. Alguém quer fazer? Lembrando, gente, uma novidade, que até agradecendo ao Valentim, que é o monitor, né? Ele fez playlists, tá, gente? Se você entrar no Lançado no Mundo, tem playlists juntando, agregando, porque os vídeos são gravados por encontros, né? Mas se você... E tem centenas já de vídeos, né? E ele, no item playlist, ele agrupou os encontros. Tem agrupados os encontros do Ser e Tempo, agrupados de conversas sobre terapia, agrupados os anormais do Foucault, né? Então, você, portanto, pode seguir por vídeos, como pelas playlists, já com agrupamento dos estudos. Mesmo você estando de férias, né, a gente vai... até deixa eu gravar aqui, eu acho bom a gente começar, gravando que ano que vem eu estou afastado da Unifesp. Meu afastamento começa em 8 de janeiro, a minha viagem está programada para 10 de fevereiro, eu vou ficar até dezembro fazendo meu estudo sobre cuidado, salvação e cura em Foucault, tá? Uma série de artigos que eu vou escrever sobre esse tema. Então, eu estou afastado, eu não estou em investidura do meu cargo, eu nem tenho como fazer projeto oficial na Unifesp, porque eu estou afastado. Eu recebo meu salário, mas eu estou afastado para pesquisa. Né? O salário, estou sendo pago para pesquisar na Paris 8, que é a universidade fundada pelo Foucault e pelo Deleuze. Uma honra para mim, né? Ter sido acolhido, né? Meu trabalho ter sido aceito no departamento de filosofia, tá? Departamento, um laboratório de estudos contemporâneos de filosofia, tá? Uma honra para mim, uma honra compartilhar isso com vocês. Então, eu não estou nem na investidura do meu cargo para poder fazer qualquer coisa. Tá? Isso que a gente andou pensando, a Yara já foi funcionária da Unifesp, ela sabe até dessas formalidades melhor que eu. Ela foi coordenadora do núcleo de assuntos estudantis, a Yara. Fez um trabalho maravilhoso, está aposentada. Então, de fato, não tem nem como ter projeto de extensão. Tá? Eu só vou tocar minhas pesquisas, tá? Inclusive, convido oficialmente o Guilherme para a gente fazer o artigo sobre essa jornada de estudos humanistas, tá? Está à disposição. Mas também registro no online, para quem estiver escutando, que o Guilherme e a Yara, junto com alguns presentes aqui, estão propondo fazer encontros informais, tá?
Só que aí não tem a certificação para aquelas pessoas, oficial da Unifesp, para aquelas pessoas que tiveram 75% de presença, tá? Esse também é um outro tema que eu estou gravando. Se você teve 75% de presença, fique atento que até o fim dessa semana eu vou estar autorizando no site. Todo mundo, todo participante tem o seu espaço na, na, na página de eventos. Se você registra, você tem seu espaço na página de eventos que os teus certificados aparecem lá automaticamente, não necessariamente de um dia para o outro, às vezes demora uma semana, 10 dias. Mas verifica onde é o lugar que você está registrado no site de eventos da Unifesp, e aí aparece, todo mundo tem uma senha, e aí aparece os teus certificados, não só esse, como de outros cursos que você fizer da Unifesp, tá? Então, isso é como aparece no site de eventos, entre em contato na Câmara de Extensão, tem o site de extensão e tem a página da lista de eventos, lá sempre tem um e-mail de contatos. Eu estou me comprometendo, inclusive, porque eu entro em licença saúde semana que vem, eu estou finalizando todos os meus compromissos com a Unifesp, mais tardar até segunda-feira, tá? Então, todas as burocracias que eu tiver que fazer, eu vou estar fazendo entre amanhã, que é sexta-feira, e segunda-feira, tá? Agora, se aparece, se deixa de aparecer, isso é com o site dos eventos, tá? E se você, de alguma forma, teve, no máximo, 5 faltas nos encontros, tá? Então, essa é a referência. São 20 encontros. Você deve ter consciência se faltou mais de 5, gente. Eu acho que tem uma questão ética institucional de, inclusive, garantir que o evento aconteça. Eu abri 100 vagas. Experiência de outros semestres, eu sei que no fim ficam 15, 20. Entendeu? Então, vocês podem ver quantas pessoas tem aqui hoje. Tá? Então, acho que é uma forma da gente prestar contas para uma universidade federal, não é, Fernando? É um projeto que foi feito na Universidade Federal, que a gente abre 100 vagas, tem sempre 100 inscritos. Nos primeiros dias aparecem 50, 40, e aí é claro que depois de um ano, todo mundo tem um mundo de responsabilidade. Fica no final aqueles que, na trajetória, né, para vocês que na trajetória participaram de 15 encontros, vocês vão ter certificação. Acho mais que justo, porque se não dá certificado para quem se inscreveu e não apareceu, e a monitoria já fez a lista, tá? Se quiserem qualquer esclarecimento, conversem diretamente pelo WhatsApp com o monitor, tá? Isso não é comigo. Então, para isso que tem monitoria, tá? Agradeço a compreensão de vocês, tá? Mila não chegou, então vamos fazer a leitura total, deve ter tido entrevista. Fim de ano, dezembro é um mês atípico, né, gente? E ontem eu fiz aniversário, também quero registrar. Tá? Fiz aniversário, faz 6 de dezembro, gente, fim de ano. E a Yara faz dia 19. Tá? Obrigado, gente. Vamos comemorar. Gente, e no fim eu quero te dar uma foto para pôr no Instagram, tá? Hoje, terceiro que eu já estou bem festivo. Quem quiser me adicionar no Instagram é fernandos.silveira, tá, gente? Que aí vocês vão acompanhar a minha jornada em Paris, que eu sou de postar muita coisa, tá, gente? Sempre coisas culturais, coisas interessantes. Posso puxar, então, gente? Vou puxar. Tá, tô animado. Então, a aula é de 19 de março de 1975. Vamos ver a aula completa hoje, tá? É uma aula na qual o Foucault ele vai trabalhar a questão da normatização na educação do monstro, do masturbador e do inassimilável, né? Vai tratar de um caso ilustrando a questão do controle de poder no contexto da família, tá? E a infância como esse fulcro, né? Como esse espaço enunciativo e prático de exercício do poder, inclusive a partir da noção de regressão. A segunda parte que eu estudei, que eu preparei, eu achei fantástica. Para mim está sendo muito bom, que eu vou usar muito desse curso no meu pós-doutorado. Tá? A infantilidade, que é o tema como elemento-chave
das ciências das condutas anormais e normais. Esse capítulo é magistral, tá, gente? Aliás, Foucault foi um cientista extraordinário, né? As grandes construções teóricas da psiquiatria na segunda metade do século XIX, e a psiquiatria e racismo a partir dessa noção da normalidade, né? Ele vai dizer que a normalidade é uma medida de um racismo contemporâneo, tá? Na construção, utilizando a psiquiatria como elemento de defesa social contra essa aberração da normalidade, que somos nós, né, gente? Todos nós estamos em algum ponto da escala de anormalidade. Então, estamos falando de nós. Tá? Nenhum ser humano, a partir desse desenvolvimento psiquiátrico, que atravessa o século XIX e vem até os dias de hoje, consegue se livrar de ser um sujeito da escala de anormalidade. Tá? Uns talvez mais intensamente nos extremos da normalidade, outros mais próximos do normal, né? Que deve ser terrível uma pessoa estar predisposta a ter um estado de normalidade, né? Deve ser terrível, né? Deve ser terrível. Né? Viva a singularidade, tá? E ele retoma aqueles três personagens, que é o tema do curso, né? O monstro, o pequeno masturbador e a criança indócil. Vou repetir: o monstro, o pequeno masturbador e a criança indócil, né? E que ele não trabalhou tanto no curso, a criança indócil. Ele até vai, de alguma forma, pedir desculpas aqui no texto, né, porque ele não teve tempo para desenvolver, né, desenvolveu outras figuras. Né, ele está começando com esse tipo de situação. Tá? E vai, de alguma forma, nesse capítulo, fazer, embora ele não contemple o tema da indocilidade, ele de alguma forma, fez um híbrido, uma mescla desse tema ao trabalhar o monstro, a criança masturbadora, e que agora ele vai, que está, de certa forma, presente quando a gente fala da normatização da educação. Né? De alguma forma esteve presente nesse trabalho. E vai ilustrar essa questão da normatização da educação num caso de 1867, que tem a ver com essa interarticulação entre a figura do psiquiatrizável, do anormal, na sua ponte com a questão da educação. Né? Trata-se do caso de um trabalhador rural da região de Nancy, de setembro de outubro de 1867. A gente vê o Foucault como arquivista, né? Isso que é a grande singularidade do Foucault. Né? No caso, esse trabalhador rural foi acusado de ter violentado os pais de uma menina, tá? E, portanto, tendo sido incriminado por essa situação, né? Vai passar por um exame psiquiátrico do médico local e é mandado a Marreville, um lugar onde é um hospício da região de Nancy. Nancy, né? Passa durante várias semanas no local, né? Submetido a esse exame psiquiátrico, a todas as vicissitudes do hospital, tá? E nesse contexto tem um psiquiatra renomado na época, que é o Bonnet, e que justamente esse trabalho de arquivista do Foucault vai revelar essa ficha desse personagem. No caso, esse trabalhador rural tem 40 anos, no momento dos fatos, filho natural, sua mãe morreu ainda bem moço, tá? Vive ao Deus dará, enfim, vai à margem da aldeia, um beberrão, solitário, né? É considerado o idiota da aldeia, né? Enfim, o sobrenome dele é Juí, então ele que quer dizer o que goza, né? Então Foucault ele vai fazer até uma ironia dessa figura. E a criminalidade da situação é ele ter feito a mocinha, a criança, masturbá-la, né? Foi criminalizado, né? Quando estavam sozinhos, tá?
outra menina ficou observando, tá? Isso é o termo que era usado na época, era fazer coalhada. Certo? Olha que interessante a figura da época, né? Isso foi feito na Estrada do Rio, e, enfim, esse é um quadro no qual a psiquiatria legal vai criar um contexto de criminalização a partir de um exame psiquiátrico, né, que isso tem a questão do isolamento como um elemento chave desse processo de internação, né, no qual se obteve, inclusive, a internação definitiva dele, considerado, portanto, anormal. Né, e o Foucault vai indagar como é que funciona esse mecanismo de constituição psiquiátrica dessa figura, tá? E retomando aquele caso da Henriette Cornier, que decapitou uma menina e fez sopa, né? Pedaço da menina, com um chicote. Qual foi? Fazendo, de alguma forma, eco, né? Esse processo de psiquiatrização, que era um movimento contemporâneo da época, né? Dizendo que esse caso seria bem próximo desse tipo de configuração, né? No qual, para psiquiatrizar, cria-se toda uma figura do gesto monstruoso da mulher que mata uma criança, e que, nesse caso, embora seja entre aspas, com todas as aspas, né, gente, mas suavizado, por se tratar de uma masturbação, mas as tintas da criminalização via psiquiatria estão cientes num processo biográfico que aí entra a questão da figura da regressão, pois a pretexto de qualificar um ato, o psiquiatra da época vai buscar na infância do Charles os elementos que serão constitutivos da sua conduta, né? Então, essa é a questão da historicidade. Da historicidade buscando na infância elementos que mostrem essa descontinuidade psicológica dele e, ao mesmo tempo, mostrando o temperamento regredido, né? Que é um elemento chave como infantilização. Tá? E aí tem a descrição do ato, das meninas que vão no mato acompanhar essa situação, se não me engano, é a troca de alguma moeda, alguma coisa assim, uma fica olhando, a outra fica masturbando, né? E na descrição aparece que diz que essa mesma moça, Sophie, tinha masturbado um garoto de 13 ou 14 anos à beira da estrada em outra ocasião, dentro dessa historicidade, e que isso é uma atitude frequente entre crianças da idade, pelo que aparece no relato, né? Tem a ver com uma questão no laudo desse psiquiatra, com uma má educação, que se chama de uma sexualidade infantil aldeã, dos aldeões da região, né? Sexualidade no meio do mato, né? E nesse processo que há uma psiquiatrização dessa sexualidade aldeã, até, aliás, com muita demanda, muito cuidado, principalmente que a gente está gravando aqui, eu estou descrevendo o que o Foucault fala, né? Ele vai falar, porque eu já li esse texto. Isso demanda cuidado, porque a gente está falando de infância, está falando de um adulto que vai ser considerado infantilizado, que envolve essa criança num movimento de masturbatório, isso tem todo um jogo de poder aí que se relaciona. Tem dois níveis de jogos de poder, um nível que é do fato em si, né, que é uma pessoa mais adulta se apropriando, um trabalhador rural, né, se apropriando, tendo uma influência para crianças no sentido de criar uma situação que vai ser criminalizada e vai justificar o internamento dele no sanatório. E Foucault também, aí que demanda muito cuidado, né? Foucault ao dizer como é que isso que era um jogo erótico da sexualidade aldeã vai ser psiquiatrizado, né? Demanda muito cuidado da gente proferir esse tipo de verdade para que a gente não legitime esse tipo de conduta, mas Foucault, o papel de cientista dele vai dizer isso que era um elemento cultural se torna
uma figura psiquiatrizável e criminalizável e internalizável, né, para o resto da vida do sujeito que vai passar a ocupar um hospital. Isso sem, de alguma forma... E aí a minha fala, né, sem assim, desproblematizar o que é esse jogo erótico de uma menina diante de um adulto, né, que isso é a figura que não se dá isso é pedofilia, né, gente? Mas a questão é o que Foucault fala dessa genealogia na qual o comportamento que hoje é psiquiatrizado como pedofilia, naquele contexto era uma realidade cultural, né? Que as crianças da época tinham esse tipo de apelo erótico, né? Isso, e até como Foucault falou em outros capítulos, a questão dos jogos eróticos, né, do instinto que emerge na infância, né, e que se direciona para a procriação, como isso já estava presente em outros capítulos, mas que de repente escapa, transborda, né? Aquilo que eu chamava de transbordar, era considerado, inclusive, o transbordamento do instintual, e que isso era muito complicado. Isso que criava o sentido da problematização da conduta, né? E aí mostra a questão do receio da criança diante dessa revelação que isso aconteceria na família, a criança com medo de apanhar na família, mas a família já estava no outro mecanismo de controle de poder, que era o controle do juiz, do psiquiatra. Então, o encaminhamento acabou sendo de outra ordem, não era um encaminhamento coercitivo da conduta, mas era justamente de encaminhar para as autoridades, né? E aí é que entra o relatório da interface do juiz para o psiquiatra, que mostra a alma obscurecida do aldeão, né, que fez esse tipo de conduta, né? E, por sua vez, a partir do laudo apresentado pelos psiquiatras, sinalizando que essa Sophie, que era a menina, né, seja internada numa casa de correção até a sua maioridade, ou seja, o que a gente vê é um dispositivo normativo, correcional, onde aquilo que era como Foucault sinaliza no texto, que era hábitos da cultura no começo da transição da adolescência para a vida adulta, né? Isso já mostra... Ele não está falando que é bom ou que é ruim, está falando que era uma descontinuidade cultural, né, de rituais eróticos da vida adulta, vai se cristalizando ao redor de um discurso psiquiátrico, pericial, na interface entre psiquiatria e justiça, né? E que isso vai aos poucos fundamentado, confabulado a partir da noção dos instintos, né? Isso, de alguma forma, a partir de um movimento impositivo da psiquiatrização que se debruça sobre os sujeitos na constituição de novas subjetividades, né? Isso que, de alguma forma, acontece como um liame de correlação, tanto do caso do canibalismo da Henriette Cornier, como nesse caso dessa apropriação erótica a partir da masturbação, né? Por sua vez, se a Henriette era um caso de doença, né, considerado na época como uma doença, né, uma patologia, né, uma tendência instintual homicida, né, na qual se extrai prazer da morte da criança que ela matou e fez uma sopa, né? Aos poucos a gente vê um deslocamento já para um outro tipo de discursividade, que já é psiquiatrização do comportamento, dessa relação abusiva, né? Engraçado que Foucault não fala no texto, por enquanto estou olhando aqui, na segunda parte ele não fala do termo pedofilia, né? Ele não fez uma genealogia da pedofilia, né? Está mostrando a apropriação da psiquiatrização. Interessante a gente ver, porque talvez isso demandasse até um outro curso, né? Aliás, Foucault iria, se não tivesse morrido, ele teria feito um curso sobre a, a genealogia da infância, né? Talvez lá aparecesse, estou especulando, delírio, estou fantasiando, talvez lá ocorresse esse tipo de figura, né? Certamente a genealogia da pedofilia demanda um estudo à parte, né?
algumas questões começam a surgir como elementos de estudo, a Canibal Henriette, relacionada com a questão da menstruação, que foi acompanhada na época do ato, em questões congênitas, certamente, em algum momento, a questão da hereditariedade aparece no texto, principalmente na segunda parte, né? E a questão da estigmatização, que passa a ser evocada na época, né? Seja no sentido da categorização da Henriette como uma monomaníaca, ou a estigmatização a partir de traços permanentes estáveis presentes no Charlie, promoveu a sua masturbação. Né? E, de qualquer forma, na interface, que é o tema central do Foucault, é um instinto, né? Seja na loucura instintiva monomaníaca da Henriette, seja no caso de Charles, essa rede de sinais que aos poucos vai se estabelecer como o idiota a gente começou a citar no começo da aula, que a gente está fazendo esse encontro de hoje, né? Como se ele fosse aquele que nunca estudou, aquele que teve um comportamento idiota na comunidade, né? Então, estigmatização no processo da historicidade do próprio Charles. Né? Isso nos leva, de alguma forma, a entender o que tem a ver com esses desequilíbrios funcionais, né? Que vão ser constituídos, edificados a partir dessa questão biográfica, né? Na configuração desse jogo de sinais que vai constituir a figura do instinto. Né? E que muitas vezes, como em outros textos aparece, né, no caso desse psiquiatra, inclusive Bonnet e Villard, que são psiquiatras da cidade de Nancy, qual esse caso aconteceu, que é fazer correlação com o organismo, né, com questões dos órgãos genitais, né? No caso específico, ao acusar o Charlie de ter órgãos genitais pequenos, mas são órgãos adultos, ou seja, o psiquiatra vai buscar até na dimensão dos órgãos genitais a questão de sinais que vão mostrar a imbecilidade, né? Imbecilidade associada à genitalidade, ao tamanho anatômico do órgão, né? O papel do órgão na constituição de uma psique imbecil, né? E aí começam as discussões que dizem que, por exemplo, o Charlie ele era meigo, mas o senso moral abortado, né? A constituição de maus instintos, né? Essa primitividade dos instintos, né? Esses instintos que, de alguma forma, não não se beneficiam de uma boa educação, né? Constituição de toda uma rede e, portanto, tornando nessa primitividade mais próximo da animalidade, da bestialidade, né? Vai se configurar no seu afastamento de uma condição sadia de comportamento. Né? E aí, na Constituição, que se chama imbecilidade como um comportamento infantilizado, uma infância da inteligência. Isso, de alguma forma, já estigmatizando o sujeito ao redor desse tipo de construção. Já que ele agiu como criança, e nesse comportamento infantilizado, ele procura crianças do sexo oposto, nesse caso, para satisfazer o seu prazer. E aí que entra, assim, aos poucos. Depois a gente vai ver um pouco mais para frente, Foucault ele vai dizer que o instinto, nessa configuração psiquiatrizável e anormal, ele só emerge, né, no discurso da psiquiatria quando descola da noção de prazer. O prazer ele não é um prazer pleno da vida da pessoa adulta, né? É esse prazer que vai, de alguma forma, sendo obscurecido a partir de um comportamento maníaco, de um comportamento desvirtuado. Né? Esse comportamento desvirtuado ele demanda gradativo apagamento do prazer, como se o prazer fosse só situado no contexto de um comportamento considerado adulto. Né? O comportamento, para ser doentio, ele tem que ter essa obscuridade discursiva, né? E científica do que vem a ser prazer. Como se não houvesse prazer, houvesse desvio.
comportamento desviante é aquele distante do prazer. A gente vai ver um pouco mais para frente. Da mesma forma, essa biografia vai estar presente nos laudos da Henriette, a canibal, né? Falando que ela foi se tornando, com o passar do tempo, ela era uma criança feliz, sorridente, foi se tornando sombria, melancólica, taciturna, né? E que vão, de alguma forma, nesse processo de alienação mental, se associar a uma maldade infantil. E vai aos poucos, buscando sinais, né, durante a vida, durante a transição da vida adulta para a vida, da adolescência para a vida adulta, esses sinais de uma maldade infantil. Muito parecido com o que houve, de alguma forma, por exemplo, Pierre Rivière, que é o caso dele que matou a mãe, que é presente no... Qual o título mesmo do Pierre Rivière, Guilherme? Sempre esqueço. Dá uma pesquisada aí. O título no qual já aparece todos os homicídios que ele fez. Procura, por gentileza, se puder falar. Sempre esqueço, é um título longo, esqueço. Em alguns casos, quando isso se O justifica... título do Aquele livro filme? que ficou sobre Pierre Rivière. Eu, Pierre Vieri, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Degolei minha mãe, Minha meu irmã e irmão. meu irmão. Tá. Tem até um filme, tá, gente? Vocês procuraram no YouTube. É um filme que foi feito. Esse livro, que é um livro inicial da carreira do Foucault, feito em um coletivo de pesquisa, deu margem até um filme, tá? É um filme, é um livro baseado em caso verídico, né? Dos arquivos, né? Em alguns casos, quando essa questão biográfica que aparece, como o caso da Henriette, ela vai se tornando uma pessoa doentia, considerada uma monomaníaca, a ponto de matar uma criança. O rótulo de doente mental, né, vai permitir que a pessoa seja desculpabilizada, né, através da figura de uma pessoa alienada, né? E dependendo da contextualização, tanto essa historicidade pode tanto desculpabilizar como reforçar, né, que a pessoa desde a infância já dava sinais, né, de que tinha esse estado doentio, né? Ao mesmo tempo que desculpabiliza, rotula, né? Para desculpabilizar em seus efeitos jurídicos, rotula e transfere e psiquiatriza, mas para o resto da vida através do internamento, né, muitas vezes, né? E nos dois casos, tanto no caso da canibal como no caso do masturbador, o que se vê é a infantilização. É uma generalização da psiquiatria que se estabelece ao redor da figura da infância regredida, né? No infantilizado. Isso é a base das teorias e dos instintos, né? Para se falar no instinto, doentio tem que ser um instinto associado à infantilização. E por isso que há o apagamento do prazer. O pressuposto da filosofia, digamos assim, da infantilização é que isso não é prazer, isso é doença. É um apagamento na raiz desse comportamento infantilizado, né? Portanto, para qualquer conduta adentrar, o Foucault está sendo, na página 388 do livro antigo, muito claro, para qualquer conduta entrar no domínio da psiquiatria, portanto, ser psiquiatrizável, bastará que ela seja portadora de um vestígio qualquer de infantilidade. É como se isso fosse o rastilho, né? A partir do qual se acende a trilha da psiquiatrização. Então, o trabalho do psiquiatra é fazer o laudo buscando esses vestígios de infantilização e, portanto, tem uma biografia. Sem essa biografia, não se legitima o discurso da psiquiatria na constituição de uma certa doença mental. Portanto, uma problematização da infância e da infantilidade, a qual vai ser integrada a três outros elementos: o prazer e a sua economia, o instinto e a sua mecânica, e a imbecilidade, ou em todo caso, o retardo, com sua inércia e suas carências. Vou até repetir. Não sei em que página está, se alguém quiser buscar. Fim de um parágrafo que está na 388 do livro vermelho. Repito,
o prazer e a sua economia, o instinto, a sua mecânica, a imbecilidade, em todo caso, o retardo, com sua inércia e as suas carências. Né? Esses três elementos que vão se articular a infantilização, né? A infantilidade do sujeito. Né? E tendo como um dos elementos chaves a constituição da esquizofrenia. Né? O indivíduo rompe com a realidade, que também rompe com a possibilidade de uma vida adulta e de um prazer na sua dimensão adulta. E aí começa, tudo isso que eu fiz seria a parte da Mila, tá, Mila? Se estiver ouvindo, um grande abraço para você. Certeza que você deve ter faltado por uma questão urgente, tá? Agora começa a parte que eu fiz uma certa preparação. Né? Isso retoma, aí o Foucault ele vai fazer uma interarticulação com um período anterior, né, que é o século XVII, XVIII, bem anterior a Esquirol, né, no qual ele já tinha sinalizado em outras aulas a questão da imaginação delirante. Como o delírio vai se instaurar como uma expressão direta e imediata de um certo tipo de desejo. Os delírios que a pessoa tem, quando ela se enche de afeto, de amor, e que às vezes tem decepções, e começa a delirar sobre o que vem a ser esse desejo que arrebata, né? Na constituição, ao mesmo tempo, de uma interface com o que seja o instinto, né? Em sua dimensão patológica. Né? E o instinto, como dimensão patológica da psique humana, é aquilo que eu já disse alguns momentos atrás. Ele tem que, de alguma forma, se emancipar do prazer. Ele tem que romper com o prazer. Né? Pois se há prazer, o instinto não é mais um automático. Tem que ser um instinto automático patológico. Ele tem que ser uma mecânica patológica que vai, assim, de alguma forma, fazer essa ruptura do sujeito com a realidade. Até no sentido descritivo, o psiquiatra poder descrever o que é essa mecânica. Quando você coloca o prazer, né, de uma maneira adulta, você está evitando que o indivíduo seja culpabilizado. Né? Já não tem como patologizar um prazer adulto, digamos assim. Portanto, ele vai sendo obscurecido até do ponto de vista do discurso da psiquiatria dos laudos para fazer emergir o discurso da infantilização. Então, o prazer associado a comportamentos adultos e a infantilização vai emergindo como elemento-chave do instinto nos laudos psiquiátricos. Né? Embora ele vai sinalizar um pouco mais abaixo que tem vestígios de prazer, né? Por exemplo, né, o Charles quando se masturba, né? Mas é portador de um prazer mais patologizado, né? Porque já é comprometido pela infantilidade. Né? Pois são de um domínio infantil e marcados pela infantilidade. Tá? Portanto, ele é um prazer, instinto, retardo e atraso, né? Pelo elemento do retardo e do atraso nessa tríade prazer, instinto, retardo, em relação à outra tríade que é prazer, instinto, atraso. Né? Então, é um prazer marcado pela infantilidade que aí já desqualifica o prazer. Mais ou menos que se configura. E, portanto, acho que essa é a preciosidade do Foucault. Né? O que está em jogo, de certa forma, é a problematização da criança. E ao redor dos enunciados da criança, o que é a emergência do instintual, pegando já a aula passada, né? A aula não, encontro, né? Sempre confundo. Pegando a questão do instintual da aula passada, do encontro passado, no qual o erótico do infantil se transborda, dando margem para um perigo, um desejo que na sua originariedade é procriatório, passa a ser um instinto que pode ser perverso, pode ser aberrante, pode ser anormal. E, nesse capítulo, ele vai, de alguma forma, demarcar a questão da infantilidade. A grande diferença é que, na aula passada, ele fez esse campo, né, da problematização do que é a infância,
E agora ele está, de alguma forma, grifando a questão do indivíduo psiquiatrizável como infantilizado. Ele dá um passo mais detalhado, aprofundado do que é esse elemento, né? E fazendo assim pontes, muitas vezes, com neurobiologia, com biologia, né? Que essa infantilização, de alguma forma, compromete o sujeito do ponto de vista do seu organismo, do seu funcionamento, do seu estado de equilíbrio, né? Gerando campos de desequilíbrio, que vai abrir grandes horizontes na interface entre comportamento e funcionamento neural, funcionamento biológico, e a partir do enunciado da tese da infantilização, ou da infantilidade, como a gente fala, infantilidade das condutas e das estruturas, a partir da qual a psiquiatria se torna a ciência das condutas normais e anormais. Esse começa um parágrafo, não sei onde está, vocês estão acompanhando o livro, tornando-se um parágrafo que tem dois livros antigos e recentes. No antigo está na 391. Ele começa um parágrafo dizendo: tornando-se ciência da infantilidade, das condutas e das estruturas, a psiquiatria pode se tornar ciência das condutas normais e anormais. Então, isso é fundamental na genealogia do saber psiquiátrico, né? Essa ciência da infantilidade, das condutas e das estruturas, sem a qual não se poderia dizer e visibilizar as condutas normais e anormais. Psiquiatria como instância geral para a análise das condutas via infantilidade, né? Na produção do que seja normal e anormal. Tá? Demarcando como início da psiquiatria esse período de 1850 a 1870, né? Muito diferente da medicina anterior dos alienistas, né? que eram Pinel e Esquirol, que buscavam, né, os tratados da doença psicológica, né, como doença, e que aqui, aos poucos, como a gente está vendo no transcurso do encontro, né, o que a gente está vendo é emergir uma psiquiatria do anormal correlacionada com a questão da infantilidade. Tá? O que era uma nosografia, um estudo, um quadro de doenças, aos poucos se fixando ao redor da infantilidade como mecanismos regressivos, né? Como retardo. Né? Não é mais um quadro de doenças, configura as doenças várias, mas é o retardo do comportamento infantil e, portanto, anormal. É um certo arrojo que se estabelece a partir desse período, certo deslocamento. Portanto, assim, tem uma parte que ele fala na altura da 394 do livro vermelho, no começo da página, que eu dei uma olhada, achei interessante, para tentar ver esse comportamento a partir de meados do século XIX. Poder medicalmente qualificado, que submete-se ao controle do domínio de objetos que são definidos como não sendo processos patológicos, vai haver uma despatologização do objeto. Quando você fala de infantilização, você não está falando de doenças, está falando de regressão. Né? Você está falando de uma conduta, né? E aí é bom a gente citar como o Foucault fala desse deslocamento. Né? E, inclusive, a infantilização beira o não patológico. É claro que tem consequências criminais, né? Tem consequências de internamento, né? Mas ele vai colocar, vou esclarecer aqui pelo trecho, como pode funcionar um dispositivo tecnológico, o saber-poder, tal em que o saber despatologiza de saída um domínio de objetos. Poder médico sobre o não patológico, que isso vai emergir, né? Poder médico psiquiátrico sobre o não patológico, justamente em torno desse investimento da infância, um ponto central a partir do qual a generalização pode se fazer. Como é que isso acontece? Ele vai falar de objetos despatologizados. E como é que isso se processa dentro dessa contextualização?
Isso fica mais claro no trecho a seguir que eu vou falar, né? Primeiramente, organizar e descrever não como sintomas de uma doença, mas simplesmente como síndromes. Oi, Mila, a gente já está indo para a parte mais final, tá, querida? Seja bem-vinda. E é essa que é a sutil diferença. Antes havia uma nosografia, uma série de tratados de doença, que foi o que o Pinel e o Esquirol fizeram. E a gente tem síndromes. São jogos de sinais, são efeitos de conjunto que se estabelecem a partir de uma série de condutas aberrantes. Então, o caso não é mais dizer qual categoria de doença que determinado sujeito tinha, mas é ver nesse conjunto de sinais onde está evocado pelas condutas desviantes das pessoas. Né? E fazendo uma animação, como ele diz, do contexto psiquiátrico, um quadro, né, de condutas de gente completamente novas. Ele vai citar. Surgem os claustrofóbicos, surgem os incendiários, surgem os cleptomaníacos, surgem os exibicionistas. Em 1870, em Westphal, nos arquivos de neurologia, nos arquivos de neurologia, é a primeira vez que a homossexualidade aparece como síndrome no interior do campo psiquiátrico. Os masoquistas. Então, não é mais uma questão de dizer a pessoa é doente mental, mas ela é anormal. Tá? Existe todo um povo de anormais, síndromes de anomalias, que vão povoar desde 1865, 1870 até fim do século XX. Obviamente, essa normalidade não quer dizer que a pessoa não possa ter sido presa, não pode ter sido internada num sanatório por ser anormal, né? Porque já é uma questão de defesa da sociedade, um perigo para a sociedade. Né? A segunda característica que ele coloca dentro dessa configuração é o retorno do delírio. O delírio, que antes era associado a uma questão instintual, mas associada à doença, passa agora a ser associada à questão dessas síndromes. Né? O delírio continua, mas numa outra transversal, num outro deslocamento. Antes, os delírios tinham um objeto médico. Agora, o que está em jogo é reconverter o anormal em doença. Né? Deixa eu ver. Não, deixa eu ver uma coisa. É cobrir o anormal com delírio. Só que anormal necessariamente não era associado como era antes a questão da doença mental. Abre-se espaço para a medicalização do anormal. Né? Unir os efeitos do delírio à mecânica dos instintos, a economia de um prazer, só que, como a gente está vendo, é um prazer infantilizado. Tá? A infantilização justifica a emergência da normalidade. E aí surgem outras nosografias. Aparece a questão do estado. Um estado de anormal, né? Como um elemento-chave na constituição de um certo fundo psíquico. Né? O que é um estado? Né? O estado, como um objeto psiquiátrico privilegiado, não é uma doença. Mas não tem nada a ver com uma doença, com seu desencadeamento, suas causas e seu processo. O estado é uma espécie de fundo causal permanente, a partir do qual podem se desenvolver certo número de processos, certo número de episódios, que estes sim serão precisamente a doença. Então tem um fundo, a partir do qual comportamentos emergem, né? Isso pode ser claustrofóbica, pode ser como é que tem aqui? Claustrofóbica, incendiária, etc. e tal, que isso depois pode se manifestar como estado crônico doentio. É muito sutil esse deslocamento que Foucault fala. Né? Então, tem essa peculiaridade na qual... E qual que é a diferença? Esse fundo constitutivo de comportamentos anormais, as pessoas normais não têm. Essa que é a grande diferença. Tá? Ou seja, num fundo, num estado de um ser, né? Tem a dimensão de um ser, uma dimensão ontológica, né?
Esse fundo causal é que vai, de alguma forma, ser gerador de condutas doentias como um outro patamar. Então, a anormalidade como fundo, associada à questão da infantilidade, a partir do qual podem ter comportamentos doentios. E dentro desse liame, desse alinhavo, né, dessa linha, né, é que vem o papel do psiquiatra na correlação com o juiz e, contemporaneamente, o psicólogo também, de ver até onde esse fundo regredido se manifesta em comportamento doentio. Ou se o fundo doentio, o fundo regredido por si só, já é um perigo social. Ou seja, a questão do poder psiquiátrico se alastra. Se alastra. Um fundo doentio, a pessoa pode ser anormal e já ser um perigo. Né? Já ser um perigo para a sociedade. Depende dela ser doente. E aí ele vai dizer, por exemplo, o Estado pode produzir qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer ordem. É o Estado, esse Estado como fundo, né? Estado com E minúsculo, tá, gente? Não é o Estado, nação, Estado, instância de poder, né? Está falando de Estado da normalidade, tá, gente? Estado como espécie de fundo causal permanente, tá? Qualquer momento, esse fundo causal permanente pode provocar uma desordem, né? Pode haver doenças que se conectam com o Estado, pode haver doenças psicológicas, né? Pode ser uma deformidade, um distúrbio funcional, um impulso, um ato de delinquência, embriaguez, por exemplo. Né? Em suma, tudo que pode ser patológico ou desviante. No comportamento ou no corpo, pode ser efetivamente produzido a partir do Estado. Tá? Estado é esse fundo causal que tanto pode se encaminhar para um desvio, como pode se encaminhar para uma patologia. Tá? Ou seja, encaminhar para uma anormalidade ou para uma doença. Isso nos leva, continuando aqui, a gente já tem um chãozinho, que hoje a gente está fazendo um encontro duplo. A noção do Estado, como Foucault, por exemplo, apresenta duas grandes vantagens. A primeira é permitir pôr em relação qualquer elemento físico ou conduta desviante, mais dispar ou distante que seja, como uma espécie de fundo unitário. Entendeu? Então, identifica-se esse fundo, que é esse estado causal anormal, que os normais não têm. Isso você pode relacionar tanto com questões físicas como com desvios psicológicos, né? E criando toda uma rede fisiológica, psicológica, sociológica, moral, ou até juridicamente desviante. Identificando aquele estado causal que existem só nos anormais. Isso gera um fundo, um fermento, né? Um elemento a partir do qual você pode promover todas as condutas, inclusive patológicas, inclusive desviantes, né? Patológicas desviantes, fisiológicas, psicológicas, sociais, morais, né? O fundo a partir do qual se instaura os enunciados da psiquiatria. Tá? É uma grande tarefa. Então, é como uma grande tarefa da psiquiatria, que é justamente a identificação desse campo dos estados. Né? O qual, para isso, se remete muitas vezes à questão da hereditariedade. Para você encontrar um fundo causal, você às vezes vai buscar essa causa em gerações. Tá? São os dois elementos, a hereditariedade ou a infantilidade. Você vai buscar na infância, que, por sua vez, pode criar uma rede de identificações hereditárias. Né? Para você dizer, às vezes, de um sujeito, você tem que dizer do pai, da mãe, do avô, dos parentes colaterais, entendeu? Você vai criar toda uma rede de hereditariedade, atribui estado anormal que atravessa o sujeito. Né? Não fica só nele, né? Fica justamente dentro desse fundo de um estado hereditário. E até ele cita Lombroso, que vai buscar esse fundo causal como um elemento-chave na constituição de uma conduta. Né? Outra vantagem dessa causalidade hereditária, né, além de estabelecer toda essa rede psíquica funcional,
É que na rede da análise da infância, isso eu acabei de dizer, né, gente? Porque você pode chegar com a hereditariedade tanto no fundo da infância, como na infantilização da própria família, né? A infância, você acha no fulcro da infância do sujeito esses elementos que já indicariam uma regressão, associado também a processo de infantilidade, né, regressiva na família como um todo. O que vai fazer emergir, através dos estudos do Morel, a noção de degeneração. Se você faz um mapa, se você pega a noção de hereditariedade, você está fazendo essa cartografia da família. Voltando para a infância do sujeito, você pega esse elemento como um gancho para ver onde isso fica infantilizado, tanto nele como nos seus parentes, né? E a partir desse efeito de conjunto, você pode desenvolver o tema da degeneração. São degenerados como uma genealogia de uma família degenerada, infantilidade, à sua maneira, que é diferente de uma outra família que também pode ser infantilizada de outra maneira, né? Entendeu? Então, aí você vai meio que singularizando, vai ao mesmo tempo generalizando na figura da degeneração, mas ao mesmo tempo mostrando que essa degeneração é peculiar de acordo com cada arranjo familiar. E dando com isso essa singularidade do que seja desvio, a anomalia, retardo ao redor da noção de estado de degeneração. E a página 402 do Velho é o meio de um parágrafo aqui que eu vou ter que parar para estudar, né? Que vai ser, inclusive, eu vou me inspirar para fazer meu trabalho de pós-doc, entre outras fontes. Na certa parte diz, a psiquiatria não visa mais, ou não visa mais essencialmente a cura. Ela pode propor o que efetivamente ocorre nessa época, funcionar simplesmente como proteção da sociedade contra os perigos definitivos de que ela pode ser vítima de parte das pessoas que estão no estado anormal. Isso não é mais curar a doença como talvez um ideal alienista, né? Os alienistas. Aqui é fazendo o mapeamento do que é, quais são as condutas infantis, a partir da questão do biográfico, a partir da questão da hereditariedade, com isso prevenir a sociedade que não sofra mais, como é o caso o trabalhador rural, que era infantilizado e se aproximou como infantilizado de crianças para ser masturbado. Né? Então, isso é uma rede, né, de periculosidade. Né? Essas pessoas anormais que são um perigo. Então, não é exatamente curá-las, mas é proteger a sociedade contra esse tipo de comportamento, né? Com seus efeitos higienistas, com seus efeitos racistas. É o que Foucault chama de neo-racismo. Como meio de defesa interna de uma sociedade contra seus anormais, que nascido da psiquiatria, e que o nazismo nada mais fez que conectar esse novo racismo ao racismo étnico que era endêmico no século XIX. Isso dá margem para um certo tipo de eugenismo ao redor da figura do anormal, pois o juiz vai indagar a partir de então se o indivíduo é perigoso, o réu é acessível à pena, se o réu é curável, e, portanto, degenerado é aquele que, como quer que seja, será incurável, ele até afirma. Incurável, o que está em jogo é a caça aos degenerados, né? Quando você pergunta, a partir de 3 perguntas, o indivíduo é perigoso, o réu é acessível à pena, o réu é curável. O degenerado já mostra que na sua estrutura, no seu estado de anormalidade, ele não é curável porque ele já tem a estrutura da normalidade. Né? Então, até o ideal, digamos, romântico do alienista de curar a doença mental já fica comprometido, porque quando se diagnostica a normalidade, já é um estado de fundo, já é uma causalidade de fundo, né, que determina o sujeito para toda a sua existência. Né? Portanto, o que está em jogo ao fazer emergir essa genealogia histórica ao redor do anormal, que é o tema do curso, né? Ou seja, ele chega no fim do curso dele mostrando que os anormais estão configurados a partir dessa questão desse estado de fundo causal,
que o compromete para toda a sua existência, já que ele não vai ser como os normais, né? Associado a comportamentos delirantes provenientes de um fundo de infantilidade, com efeitos familiares associáveis à hereditariedade, tá? Construindo com isso uma rede de degeneração, a qual justifica todo um cuidado social contra o comportamento anárquico, contra o comportamento de desordem social, portanto, uma psiquiatrização da anarquia que a partir de então, se associa diretamente a essas questões de degeneração, de anormalidade, apresentadas no delineamento de todo o curso do Foucault. Finalizando na última frase dessa aula, que finaliza o curso, Foucault finaliza dizendo: portanto, um trabalho sobre crime político, defesa social e psiquiatria da ordem, mostrando que os saberes psíquicos, com destaque que a psiquiatria, são saberes de manutenção de uma certa ordem política, uma certa ordem social, na Constituição de nós que somos sujeitos anormais. É isso que eu tenho para facilitar hoje. São 18h15. Quem leu ou quem não leu, quem gostaria de compartilhar uma percepção no fim da nossa jornada, no mês de dezembro, eu iniciando meu novo ano cósmico, que é o meu primeiro dia após o meu aniversário. Quem gostaria de compor? Primeiramente, parabéns pelo aniversário, né, Fernando? Segundo, parabéns. Já cobrou de mim que eu não dei parabéns para ele, gente. Você não sabe que... Obrigado, Guilherme. Repete. Parabéns, Fernando! Aí, agora estou satisfeito, Guilherme. Eu me lembrei de uns momentos da minha vida que eu acabei estudando psicanálise, né? E nada contra a psicanálise, eu até gosto do Freud, né? A clínica psicológica ela é linda, especialmente para o diálogo, não tem questões, né? O quanto os professores que me davam aula, né, eles focavam que era necessário você procurar o infantil na fala do paciente. Procurar o quê? O infantil na fala do paciente. O infantil. Cara, isso é tão específico, porque o que eles estavam falando é você procurar o momento na infância no qual essa pessoa começou a andar errado. Porque a psicanálise ela é uma hermenêutica situada na infância, né? Tudo acontece com você naquele período formativo, do seu 0 aos seus 8 anos de idade, e dependendo do que aconteceu, perdão pela piada, fudeu, né? E parece, né, que não tem muita outra possibilidade a não ser ter acontecido alguma coisa ali. Tem alguma coisa no período da infância, né? Porque todo mundo passa por ali, né? Se espera uma certa normatividade daquele momento, né? Que se tiver alguma anormalidade, era o nome do curso, né? A pessoa, ela sofre com aquilo no resto da vida, né? E é tão interessante você ver o quanto, aparentemente, o fio condutor da psiquiatria foi a infância, né? Não é à toa que o Freud, que era médico neurologista, né, acaba decaindo nesse momento. Nesse sentido, né, é apenas mais uma continuação do projeto de controle dos corpos. Né? O que o psicanalista quer saber no projeto da infância? Né? Como que eram os pais? Como que esses pais se portaram? Né? Tem toda aquela montagem, né, da cena originária no qual as crianças ela pegam os pais fazendo sexo e ficam traumatizadas para o resto da vida. Né? O que envolve, né, é todo um processo de psicoeducação tanto do paciente adulto, né, quanto, quer dizer, provavelmente, se a pessoa do trabalho vinha ter filhos, né, e quanto um processo de reprimir,
de repreender, né, os pais através, né, da análise do conteúdo dessa pessoa adulta. Né? E, obviamente, essa pessoa adulta vai se reaver com os pais. E é esse é o devaneio, por enquanto. Eu escrevi no chat. Por isso que demanda exclusão do prazer no processo de constituição do sujeito de infantilidade. Né? Já é sempre uma obscuridade que se projeta sobre as múltiplas formas do que é considerado comportamento regredido em relação a um comportamento adulto. Né? E a gente sabe muito bem hoje em dia que as coisas não são bem assim. Né? Essa questão de ter um comportamento normativo central adulto, né? Excluindo qualquer outra forma de possibilidade de prazer, tem os seus efeitos, tem os suas incitações políticas, né? Tem os seus interesses, né? Sociedade capitalista de mercado de produção em série de subjetividade. Quem mais, gente, gostaria de compor? Obrigado, Guilherme. Sua fala é sempre muito pertinente. Muito agregador. Eu vou tentar contribuir um pouquinho na minha área. Em primeiro lugar, Olá, Fernando, Will. parabéns. Parabéns não só pelo aniversário, mas pelo ser humano que você se tornou. Isso é muito Obrigado. bom. Eu sou muito feliz de participar do grupo, embora não conheça pessoalmente, mas tem sido agregador na minha vida. As colocações que você faz, a condução, a forma que você conduz o processo. Nossa, obrigado pelo presente. Você acabou de me dar um presente. Obrigado. Que bom. Durante a exposição, eu sempre olho para o meu objeto de pesquisa, que é a escola, né? Eu comecei a perceber que num contexto mais moderno, diferente do Foucault, a gente vê que a psiquiatria ela está tentando novamente criar essa questão da patologia infantil, né? Porque existe na nossa concepção uma crença muito arraigada de que as práticas educativas elas são mediadoras, apenas mediadoras, né? E aí por isso a gente cria recursos para o desenvolvimento dessas crianças. E esses recursos, quando a gente leva isso para o lado da inclusão, nós vamos observar que a psiquiatria ou a psicologia agora, ela rotula as crianças que é da inclusão. Aí, por exemplo, hoje eu chego dentro de uma sala de aula, principalmente se eu vou para fazer estágio ou pesquisa, os professores já falam, não, esse daqui ele é do AEE. Aí você vai, é como se ele não fosse um aluno, é como se ele fosse alguém especial mesmo que está ali dentro, aí eu fico assim, mas e a inclusão? A inclusão não é para rotular. Só que eles são rotulados para facilitar o trabalho do professor, para facilitar a forma de conduzir o processo, e com isso a gente observa que está produzindo indivíduos que simplesmente aceita o rótulo. E aí esse rótulo faz com que a gente não veja o potencial do estudante. Então, quando falava dessa questão da psiquiatria da criança, de ter uma justificativa para as suas aberrações ou falta de normalidade, eu comecei a observar como a escola ela tem fabricado indivíduos personalizados, né? E agora com a inclusão ficou mais evidente ainda, porque aí o movimento da inclusão gerou a maior diversidade que se tem dentro de uma sala de aula, porque aí você observa que todos dentro da escola agora têm rótulos. Então, um é TDAH, o outro é autista, o outro é hiperativo. E aí você observa que agora você não trata ele como um ser humano com potencial, você trata ele como um ser humano rotulado, e esse rótulo coloca limites. Ele desenvolve de tal forma, e isso tem até explicação jurídica. E daí você vai observando que o que Foucault falava lá atrás tem tudo a ver com o que se vive hoje. E se eu tiro dessa área da psiquiatria, eu vou levar isso para as cotas também nas universidades, eu vou levar isso também para os programas sociais. Hoje, por exemplo, no jornal hoje da TV Globo, estava passando a questão que agora está saindo uma lei que chama Não é Não, para mulher
eu não sei explicar muito bem, que eu vi isso muito rápido, mas tem a ver com o que nós estamos falando, a necessidade de rotular para explicar ações e também para poder segmentar as pessoas, e o texto tocou muito nisso. Eu achei bacana, porque acho que se a gente olhar isso com o olhar de pesquisador, a gente tem aí, só nesse momento de hoje, vários objetos de pesquisa que podem nascer disso. Então, fiquei muito feliz com o que você colocou, e porque isso traz reverberações para as minhas pesquisas, principalmente no âmbito escolar. Acho que dá para pincelar bastante Agora, sobre William, isso. imagina se o olhar dos profissionais deixar de ser o olhar de inventar infantilidade. Se você entender que o comportamento é expressivo, não que não tenham coisas a serem resolvidas, mas se você tira o eixo psicanalítico, psiquiátrico, de que aquele comportamento é infantilidade. Se você passa a ouvir o que aquele sujeito, seja com 10, 15, 20, 25, 30, 50, 80 anos, está querendo dizer. Querendo dizer como produto da sociedade. Entendeu? E o que a gente compartilhou hoje, isso eu acho algo que um tema ético, né? Quando a gente tira a medida da regressão. Isso não quer dizer que aquele comportamento da pessoa não seja caótico. Mas é expressivo. Se você coloca um vetor de produção de sentidos, né? De sentidos, de insurreição, de revelação de coisas que estão acontecendo no sujeito e através do sujeito no mundo, né? É muito fácil dizer, não, está regredido. É regredido, é normal. Coitadinho. No máximo você pode ter compaixão e dizer, coitadinho, nunca vai ser feliz como aquele que se coloca como normal. Ele pode ser menos infeliz. Ele pode ser menos perturbador. Entendeu? A gente pode encontrar a medicação mais adequada para ele perturbar menos. Então, você muda tudo, inclusive desde a infância, aquele comportamento que é desviante. Hoje a gente aprendeu que o desviante se associa à infantilidade, é um instinto que é inventado como um instinto infantilizado. Não estou dizendo que a pessoa não seja anárquica, não perturbe a ordem, mas é isso. É justamente esse é o ponto. O que a pessoa está revelando ao perturbar a ordem. Estou falando que não estou fazendo. Estou entrando em outros termos, fazer espetacularidade do comportamento que é construído como desviante, como anormal. Estou fazendo apologia, fazendo samba enredo disso. Só estou dizendo que esse comportamento é revelador. Que é defensivo na primeira fase. Vamos achar aquilo que o Guilherme falou. Vamos ver onde está a raiz infantil. Infantilização, infantilidade, né? Não fala, o texto não dá infantilização, isso é o que eu estou falando, fala infantilidade. A gente fica, né? A gente que é psi, né? Onde é que está o infantil? Onde é que está? Até porque parece que esse termo de infantilização diminui, né, a importância. Sim, entendeu? Infantilidade, infantilização. Não. Ele não chega à altura dos grandes achados, das grandes explicações. Então, infantiliza e fica fácil de explicar. Igual quando a loucura, aquele que não é normalizado dentro das condutas, ou ele é louco ou ele é infantil. Então, entenda, porque a questão não é nem patologizar mais. Você já diagnostica anormalidade, desvio, você já assegura um controle social. Pode até virar doença. Pode até ficar crônico, ou pode até virar criminoso. Pode virar tudo junto. Né? Tudo junto, mas a questão não precisa. Já é normal, já é diferentão. Sendo bastante irônico, até é interessante patologizar, porque aí você pode cobrar do convênio para tratar, né? Sim. É outra coisa. Mas que me veio então você pede mais verbas pedagógicas para não precisar
patologizar, né? Vamos investir bastante na escola que já diagnostica o anormal, né? Com mecanismos de anormalização da classe. Mas o que vem na minha cabeça E a é que a pessoa gente vai dizer, não, só uma frase, a pessoa vai dizer, não, olha, estamos investindo em educação, estamos investindo em rotulação. Te cortei, Guilherme. é meio desviante da sua fala, mas em alinhamento um pouco com a ideia do William, né? Gente, essa ideia de estágio de desenvolvimento infantil é bastante controversa, né? Porque nem controversa, mas questionável, né? E a gente trata crianças como se elas fossem mini adultos não desenvolvidos, né? Sim. Tudo que acontece ali é meramente um preparo necessário que a pessoa ela se torne um adulto competente. E se ela falha em alcançar qualquer um desses estágios, ela é atrasada, né? Não está cumprindo com as expectativas dentro da faixa normalitária que ela deveria cumprir, e ela precisa de tratar, né? Todo o aparelho médico educacional legal cai sobre em cima dela, né? Não que, né, aquela questão, né, de ter que se resguardar quando a gente fala esse tipo de coisa em espaços públicos, né? Não é como se a criança não precisasse de um certo apoio para se desenvolver, né? Mas a questão é, se desenvolver para quê? Se desenvolver para onde, né? Se desenvolver quando? Por que tem que ter essa regra normalitária aí, né? E o pior ainda, né? É como se a gente existe as crianças uma regra normalitária que nem ninguém mais encaixa ela. E se falando de crianças com um nível de atenção que nem adulto tem. Mas porque adulto tudo bem, né? A gente tem a possibilidade de regrar a nossa própria vida, né? Mas uma criança tem que se encaixar no regramento do outro. Deus, né? E é só você pensar, a gente na ideia que o Moinho traz mesmo, né? Da questão da popularização, né? Educação, a míria de relato de TDAH. Gente, se TDAH vai ser o novo normal, sabe? Já pensou a quantidade de coisa a gente tem que dar conta na nossa vida adulta? Sem falar na vida adulta, pensa exatamente nas crianças, né? Gente, a criança ela faz 2 anos, a pessoa você está dando um celular para ela. Você está condenando essa criança a não prestar atenção. Ela vai responder o que ela quer, ela coisa qualquer instante. Sem falar a quantidade de estímulos que o homem pode gerar na vida, né? Eu não lembro onde foi que eu li isso, mas aparentemente nós temos em uma semana nos acessa muito mais informações do que uma pessoa que vivia no ensino médio, na idade média tinha sua vida inteira. Haja desenvolvimento cognitivo para isso. O cérebro literalmente não consegue acompanhar o ritmo de estímulos que a gente tem. Não é só que ele quer se desligar todo instante, né? Como dar conta de tudo isso? Mas a questão é, se você parar e pensar e dar uma explicação social para isso, né? Tu não vê de remédio, né? Tu não vê de psicoterapia, né? Tu não vê de especialização na faculdade. É todo um mecanismo de controle para o funcionamento do corpo. É por isso, assim, quando estamos investindo na universidade, contratando não sei quantos psicólogos, ou colocando psiquiatra, ou investindo em remédios numa farmácia, você tem que desconfiar um pouco. Será que isso é educação ou é mecanismo de controle, né? A profissão, o psicólogo, gente, a vida inteira vai ter que se perguntar se tudo que ele faz está do lado, se cada ato dele está do lado do poder, ou se está do lado do controle, ou se está tendo que fazer a autocrítica o tempo inteiro, né? Se tem fôlego para isso, né? Estudar foi a pior coisa que fiz na minha vida. Não tenho um dia de paz. O Denilson colocou, temos as declarações de sanidade mental para dimensionar socialmente este sujeito, né? Exatamente.
Aí os educadores que estão aqui, qual que é esse espaço de afirmação da singularidade, da diferença, né? Ou a gente já internalizou o olhar da infantilidade, né? Mais alguém quer comentar, gente? Queria dizer, gente, eu estava dando uma olhada fazendo só uma parte, olhei no Lançado no Mundo, gente. A gente fica, às vezes, dizendo, não, que às vezes no ao vivo tem, principalmente no fim do semestre, né, tem menos gente, né, mas nas últimas semanas tem 30, 40 acessos de uma semana para outra, né, inclusive de vocês ou de outras pessoas. E eu estava olhando postagens de 3 anos atrás, tem 650 acessos. A que mais teve acesso foi uma palestra, tem 650, tem postagem com 500, 650, 400, né, gente? Então, divulguem, né, o Lançado no Mundo, porque está aberto, fica aberto na nuvem, né, na rede social do YouTube. Então, enfim, fica aí, né? Vai ficar. A gente, enquanto tiver YouTube, vai ficando. Mais alguém quer comentar, gente? Estamos no apagar das luzes do nosso encontro 2023. E vamos entrar em recesso ano que vem, porque eu vou estar afastado da universidade, eu sequer posso fazer projeto de extensão, porque eu estarei afastado, certo? E também estou abrindo a questão do ponto de vista do tema, do que a gente está falando, mas depois eu queria que a gente ficasse só mais um pouquinho para, se alguém quiser. Tem até Ô, Guilherme, a gente fez uma guia, né? Dá uma olhada ali, para deixar, por gentileza. O Valentim, ele fez um formulário que a gente vai deixar depois no WhatsApp, para quem quiser dar sugestões, enfim, sugestões. Ele fez, ele deixou lá na organização. Tem. Já pode até postar. Pode postar, por favor. E eu queria também, se o Guilherme está postando, depois, por gentileza, Guilherme, já que o Valentim não está aqui, deixa ali um chamativo ali no WhatsApp para o pessoal opinar, tá? Mais alguém quer comentar do encontro? Porque a gente queria mais 10 minutinhos só para, se alguém quiser também falar de como foi essa nossa jornada, que começou em maio, né? Queria parabenizar todos e todas por terem perseverado até o fim, né? A gente sabe que as pessoas têm compromissos, etc., mas esse grupo que está aqui é um grupo que perseverou e quero tirar uma foto, tá, gente? Tirar uma foto, tá? Esse nosso momento. Mas na ordem, alguém mais quer comentar do tema do encontro? Estamos quietos, gente. Mais alguém quer comentar do tema do encontro? Vamos abrir na janelinha e vou tirar uma foto. Tá bom? Eu só queria dizer que realmente eu não tenho um dia de paz desde que eu comecei a ler Foucault. Desde o quê? Desde que comecei a ler Foucault, não tem mais um dia de paz com o psicólogo. Gente, o ano que vem, eu não sei se eu postei, ele vai ter na PUC, né, de Campinas, 40 anos de Foucault, 40 anos acho que da morte do Foucault, né? Vocês viram? Eu postei para vocês? Acho que postei, né? Fiquem atentos, eu não vou porque eu vou estar em Paris, mas recomendo. Alguém quer comentar fazer alguma avaliação, gente, brevemente, em algumas frases? O que vocês acharam dessa jornada que representou para vocês? É importante a gente registrar no vídeo. Posso falar um pouquinho? Sim, Mila, querida. Primeiro, feliz aniversário. Obrigado! Viva! Feliz ciclo, volta ao sol, sagitariano como eu. E eu queria culpar... Quando você faz? Você já fez? Eu faço dia 13. Viva Mila! Só que eu fiquei na cabeça, eu não sei, eu confundi, acho que você falou que era o último encontro do dia do seu aniversário, e eu fiquei na cabeça que era o dia do meu aniversário. Sei lá, E eu achei que fosse na semana que vem, por isso que eu, enfim, me confundi. Mas eu quero agradecer muito esse grupo, desde do Heidegger até aqui, mas principalmente Foucault. Como o Guilherme falou, eu acho que eu não tenho mais um dia de paz. Depois que eu estive aqui com vocês, lendo Os Anormais, me interessei ainda mais
por ele, li outros livros e realmente mudou, assim, virou uma chavinha importante dentro dessa questão de controle, poder e até mesmo questões pessoais. Então, assim, foi realmente muito significativo estar aqui, as amizades que eu fiz, e sou muito grata a todos vocês pela generosidade em compartilhar o conhecimento, em ter essa troca. É muito, muito especial para mim, eu sou muito grata de ter encontrado esse grupo. É isso, obrigada. Obrigado, Mila. Estudar Foucault só tem sentido se a gente entender que a gente está falando da gente mesmo. Se você acha que você está buscando uma metodologia, uma filosofia de lapela, assim, colocar uma flor na lapela, a gente está falando da nossa carne. Exato. Essa carne histórica. Por isso que muda a nossa ética, a nossa concepção de vida, né? Quase me senti anormal, hein? Com A maiúsculo, né? Gente, o monstro, eu sempre digo, o monstro tanto é a aberração como é o colossal, né, gente? Pega monstro, sagrado, né? Então, viva a nossa monstruosidade portátil, né, particular. Mais alguém quer comentar, gente? É importante registrar, porque tem muita gente que vai ser um momento histórico. Alguém mais quer comentar? Diferente de vocês que não têm um dia de paz, eu passei a ter um pouco mais de paz, porque eu passei a entender um pouco mais as coisas, né? Eu acho que a leitura do Foucault, ele abriu muito a minha cabeça. Eu acho que todos os livros que lemos, né, Heidegger, a Dorlin, me ajudaram a entender um pouco mais. Então, eu passei a ter um pouco mais de paz para entender que tem coisa que não tem muita solução, né? E a gente precisa conviver com isso tudo e sobreviver, né? Mas eu quero agradecer muito o grupo, né? Muito, muito Fernando. Para mim, é um sinônimo de muita generosidade, que eu tenho muito orgulho de ser meu amigo, meu irmãozinho de caminhada. Desde que a gente se conheceu, a gente não largou a mão mais, né? Sim. Ficamos juntos e eu quero, assim, agradecer muito a sua generosidade e a do grupo também, né? Muito empenho. Eu gosto muito de gente que estuda. Como eu trabalhei muito tempo com jovens, né, da universidade, justamente focando em estudos, eu gosto muito de estar com jovens, também trabalhei com idoso, de gente que estuda. Isso, para mim, é um grande prazer, ainda mais agora na velhice, né? Conviver com um grupo que estuda, grupo empenhado, envolvido, que gosta de compartilhar. Para mim é um grande prazer, por isso que eu não quero largar esse ossinho mais, né? Não estou querendo largar o ossinho, mas muito obrigada a todo mundo. Valeu, obrigado pelo encontro. Mais alguém, gente? Lembrando que a hora do encontro é também despedida, como diz a música, né? Então, alguém quer comentar? Todo oi tem que ter um adeus, né? Pelo menos um até logo. Não, eu queria compartilhar com vocês, né, toda a emoção de conseguir estar com vocês todas essas quinta-feiras, né? Acho que agora fazem 1 ano e meio, né? Estou aqui assíduo conversando com vocês, né? E é muito encantador ver o quanto não apenas um livro, né, mas um pedaço vivo do pensamento de uma outra pessoa consegue tocar todos nós de maneiras tão diferentes, mas de sintonia, né? De maneira, o livro ele é sempre cada vez mais rico quando a gente consegue conversar sobre ele. Como a Yara mesmo diz, estudar é algo que, para mim, traz muita paixão. Né? Como um bom universitário, eu passei a vida inteira estudando, né? Que é desde o ensino fundamental até a universidade, né? Quem estuda a vida inteira, né? E compartilhar essa experiência com pessoas que têm a mesma paixão, né? É simplesmente tocante, né? Até emociona o coração do Pisciano sentido aqui, né?
Gente, muito obrigado. Até semestre que vem, sem a sanção governamental da Unifesp, tá? Mais alguém, gente? Quero falar. Oi, querido. Fabiana. Eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de realizar as facilitações. Para mim foi um grande aprendizado e eu vou levar comigo, né, como uma oportunidade enriquecedora. E agradecer ao professor Fernando pela generosidade dele em compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Muito obrigada. A gente aprende junto. Né? Sim. Sem encontro, crescemos juntos. Mais alguém? Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né? Gostaria de ter falado mais, né? Mas às vezes a gente pensa, mas eu acho que até falar mais com outras pessoas que de repente a gente constrói ali, né? Um contato, mas não tem uma intimidade, às vezes para alguns gera assim receio, ainda mais quando a gente ouve falas que a gente fala, não, essa pessoa sabe bastante, né? Vou contribuir com o quê, né? Então eu acho que muitas vezes isso aconteceu comigo e é interessante que eu não falo aqui, mas daí quando eu estou no meu grupo eu consigo falar do que eu ouvi aqui, né? Isso que é o mais interessante, né? Então, eu gostaria mesmo de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer a receptividade do Fernando, do Guilherme, né? Sempre também muito pronto, quando você não esteve, sempre muito, assim, presente. E agradecer a todos que estiveram aqui. É isso. Obrigado, querida Marisete. Mais alguém, gente? Então, gente, só aquela questão que eu falei, Denilson levantou a mão. Oi, Denilson. Professor Fernando, também gratidão, viu? Parabenizo. Não pergunto nem a idade. Eu acho que 58, não. Mais um número para a coleção. Ainda bem. Isso, com certeza. São primaveras, né? Imagina. Eu quero colecionar Isso. bastante. Com certeza. Então rumo ao centenário, né? Sim, sim. Então, gratidão, viu, professor Fernando? Falo de Belém do Pará, o senhor já, né? Eu sempre coloco aqui no chat, né? Eu falo de Belém do Pará, bem longe aí da Rio, São Paulo do eixo, né? Rio Grande do Sul, que seja, Minas. Mas, como você falou, né? Eu estava até pensando aqui, né? Você falou da 200 inscritos, né? A quantidade, e depois fica um número tão reduzido, né? Mas eu acho que o importante foi a qualidade do debate. Sim. E também essa liberdade que você coloca, né, que você sempre falou, entendeu? Não é uma aula, a gente não está aqui como agora a Marisete acabou de falar, né? Que ela não se sentia à vontade desses, assim, do conhecimento de alguns, né? E você sempre deixou bem tranquilo, a gente bem tranquilo, entendeu? Da melhor forma. Isso aqui não é aula, isso aqui é um encontro. A gente vai dialogar da melhor forma. O colega também falou, esqueci o nome dele, né? Que é da educação. Eu também sou educador, Sim. né? Meu viés ali é pedagogia, mas como eu já falei aqui em outros encontros, eu acho que o conhecimento ele está aí, a gente tem que navegar mesmo, né? Navegar é preciso, as áreas de conhecimentos estão aí, a gente tem que dialogar com colegas do direito, com colegas do serviço social, colegas da psicologia, né? Eu nunca imaginaria que eu estaria aqui, né? Nesse circuito aqui, dialogando com você. Foi um prazer, viu, professor? Uma honra. E sucesso no doutorado, no pós-doctor, né? Na França. E, como você falou, aprendizado, né? Vai aprender e depois repassar. Isso é muito importante, como você falou também, né? Eu acho que esse viés da educação, eu sou professor, como eu já falei, né? A gente ensina, mas também aprende. É uma via de mão dupla. Então, aprender Obrigado nesses pelo diálogos, encontro. Denilson, nosso conheci bate-papo. sua cidade, que coisa mais maravilhosa. Que sorvetes mais deliciosos. A gente tem fruta mesmo bem, vamos falar, né? Bem regional. Bacuri, Muruci, o açaí. Só que o açaí, quando vai para ir para o sul, eles, como é? Ele não vai puro, como eles falam, né? Sempre colocam os ingredientes a mais, aí perde o sabor. É bom tomar aqui na Feira do Açaí,
uma cuia, né? Na cuia, como a gente toma mesmo, na cuia, e um peixe frito do lado. E aí é a escolha. Isso Peixe aí, pessoal. tem. Então, professor, um abraço, viu? Gratidão. Gratidão por me aceitar. Imagina, essa é a função social da Universidade Federal, fazer projetos de extensão para o Brasil inteiro. Gente, podemos abrir a câmera? Mais alguém quer falar, gente? Mais alguém quer falar? Vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto? William, Jonathan, Mila, querida, Jéssica, Jonathan, só falta o Jonathan. Vou tirar uma foto, vai estar, vou deixar no WhatsApp, quem quiser me seguir no Instagram é fernandos.silveira, tá? Fernandos.silveira. Sorrisão, gente! Ei! Aí! Valeu, pessoal! Então, só confirmando, vocês fizeram inscrição, todo mundo tem uma senha para entrar no lugar dos eventos, etc. e tal. Se você teve até 5 faltas, você vai ter o certificado. O certificado, eu vou até segunda-feira, até por questões pessoais, eu vou estar finalizando todos os meus compromissos com a universidade, depois eu me afasto. Mas aí demora até cair no sistema, uma semana, 10 dias. Se você não teve, se teve a mais de 5 faltas, gente, importante é o encontro, o aprendizado, a partilha. Torço para o encontro informal em 2024. Talvez eu participe, tá? Não vou confirmar. Eu tenho um fuso horário de 4, 5 horas. Mas, se depender de mim, em 2025 a gente se encontra para mais uma jornada de encontro de estudos humanistas, que já tem 3 anos, desde o começo da pandemia. Então, declaro oficialmente finalizado o Encontro de Estudos Humanistas 2023. Um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é realidade, não diz assim? Ou seja, continuemos, gente. Grande abraço e até mais. Quero que você me prometa que quando você voltar em 2025, a gente volta com a origem do totalitarismo, hein? Estamos com o horizonte estudarmos origens do totalitarismo em 2025 da Hannah Arendt, tá, gente? Estejamos juntos. Combinado. Grande abraço, que a Boa vida nos festa, permita a gente férias, estar junto em tchau. 2025. Boa sorte no doutorado. Tchau, boa noite Um a beijo. todos. Tchau, gente. Um abraço. Abração, gente. Abraço ao professor Valeu. Fernando, lá em Encerrando a Paris. gravação 2023. Grande abraço.